CCJ, tranquilidade com vocês? Bom, espero que sim, né? E aí a gente vai dar continuidade mais no nosso trabalho aí, né? Mais um vídeo aí sobre a continuidade da história do Brasil. Só relembrando aí, né, que estava passando aqui no slide, só relembrando que na aula passada a gente começou a falar sobre o governo de Dom Pedro I, e vimos lá que a institucionalização do seu governo se dá pela Constituição de 1924, e que, por sua vez, estabelece o poder moderador e o voto censitário, além de outras demandas, né, como a oficialização do catolicismo e o Senado vitalício e tudo mais, que trouxe aí certos movimentos de revolta e de tensão ao seu governo. O maior de todos eles foi a Confederação do Equador, que foi um movimento separatista republicano de caráter liberal, que tentou promover a separação dos estados do Nordeste, né? Que foi uma tentativa frustrada, já que o governo de Dom Pedro I contraiu dívidas ainda maiores com a Inglaterra e conseguiu um exército estrangeiro, né, um exército de fora, para combater os revoltosos. E que, por sua vez, acabou com a condenação de Antônio Conselheiro, aí, ó, ou, desculpa, é o Frei Caneca, ao fuzilamento. E a partir dali você tem um desgaste no governo de Dom Pedro I, que já se mostra contrário aos brasileiros. Então os brasileiros estão se tornando um movimento de oposição forte à figura do imperador. Dom Pedro I também leva o exército brasileiro a lutar nas guerras miguelinas, né, que vai depor o irmão dele, o irmão dele do trono português, né, que após a morte de Dom João VI, e a partir dali ele vai para Portugal com o exército brasileiro, consegue manter o trono e volta para o Brasil achando que ele estava abalando, assim, achando que ele traria vitória, os brasileiros, sei lá, sairiam às ruas comemorando com ele o que seria a supremacia brasileira em relação à portuguesa. Mas acontece o contrário aí nesse processo, né? Que aí, quando Dom Pedro I ele se levanta contra o trono português, ou se coloca como uma tentativa de manter o trono português, ele se coloca mais como português do que brasileiro. E aí, quando ele vai para Minas Gerais, ele consegue sentir um clima mais frio dos mineiros, né, em relação à tua vitória. Ele vai para o Rio de Janeiro, tenta fazer um desfile militar, na qual ele é recebido com garrafadas, aí, ó, se for o episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, que os portugueses e os brasileiros trocaram garrafas de vidro entre as casas e as ruas, aí, ó, o que já mostra um processo quase que irreversível do desgaste de Dom Pedro I, que culminou na sua abdicação. E após abdicar, ele concede o trono ao filho dele, Dom Pedro II, ou Dom Pedro de Alcântara, que por sua vez não poderia governar por uma questão legal da própria Constituição feita por Dom Pedro I, que dizia que o poder moderador só poderia ser exercido com a maioridade. Então, entre os 5 anos de Dom Pedro II aos seus 18 anos, o Brasil precisaria de um outro rearranjo político. Ele precisaria, do que a gente vai chamar de período regencial, onde uma classe política organizaria a política brasileira. E pela primeira vez os brasileiros iam governar o país, assim, iam participar diretamente da política do país, o que é interessante para nós. E aí tem umas dicas aí boas sobre esse período, que costuma cair sobre esse período. Primeiro, esse período ele é considerado como uma guinada liberal. Isso quer dizer o quê? Nunca antes as ideias liberais foram tão aplicadas no Brasil, no princípio político, lógico, o princípio econômico ainda até hoje acho que não se aplica, e também nunca, é considerado também chamado de guinada republicana. Então é um ensaio de um panorama republicano que o Brasil vai apresentar lá em 1889. Então nesse momento vai para esses dois lados, tanto para o liberalismo quanto para o republicanismo. E é a primeira vez que o Brasil vai ter aí uma experiência parlamentarista também, né? Então é uma das primeiras experiências políticas que o brasileiro ensaia de como fazer a gestão do próprio país. E quando eu digo brasileiro, eu estou falando das elites, né? Já que o povão não tem capacidade legal, pelo voto censitário, de entrar em qualquer instância do Estado. Somente essas elites que possuem finanças, possuem dinheiro, bens, raízes e comércio e tudo mais, vão estar cuidando aí do teu próprio país, no caso os brasileiros, beleza? Uma outra dica importante para nós também, que é nesse período que a gente também comprova a gênese da nossa linhagem violenta, né? Já que muita gente costuma erroneamente chamar os brasileiros de pacíficos, os brasileiros como um povo pacífico. A gente não é nada pacífico, assim, a nossa história é marcada por guerras, por conflitos, por derramamento de sangue. Assim, temos um Estado violento, assim como temos uma população
violenta. E isso também está na nossa gênese cultural, assim. Se você reparar o quanto a gente ensina as pessoas, o quanto os pais ensinam os filhos, ou nós nos cultuamos assim, a partir daí uma prática da violência, isso é maior do que qualquer outro povo, praticamente. Assim. Você olha a criança, quando ela apanha na rua, ela apanha em casa. Né? A gente ameaça bater, os pais costumam ameaçar na violência, tentar resolver qualquer problema que tenha com o filho. Assim. Se você está com uma namorada, você está com uma menina, ou a menina está com um rapaz numa balada e tudo mais, se alguém mexe com o seu parceiro ou parceira, a sociedade ela te pressiona a resolver na violência. Assim. Então, em nenhum lugar do mundo a gente tem tantas, como é que fala? Tantos incentivos à prática da violência como o Brasil. E da onde surgiu tudo isso nasce aí na formação do Brasil durante o Império. Então, a regência é uma prova viva. Ah, outra coisa também importante, assim, já deve ter ouvido falar assim, que no Brasil não teve guerra civil, nunca teve guerra, por isso que a gente é assim, tranquilo e tal. Não, isso é falso também. O Brasil se envolveu em todas as guerras praticamente conhecidas. Assim. A gente se envolveu na Guerra do Paraguai, a gente se envolveu na Guerra da Cisplatina, a gente se envolveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a gente ajudou o Timor-Leste lá contra a Indonésia, então assim, a gente ajudou o Haiti aí na missão de paz do Haiti também. Então assim, a todo momento a gente se envolve em conflitos militares, sim. E também vocês podem reparar, assim, no caso da Venezuela, um tempo atrás, tinha brasileiros pedindo a guerra com a Venezuela. Há um tempo atrás teve brasileiros que pediu a guerra contra o Paraguai de novo, teve outros brasileiros que pediu a guerra contra a Bolívia. Então, a todo momento existe a vontade de guerra no brasileiro. Mesmo não tendo grande experiência nisso, mas nós queremos participar. É mais ou menos esse é o princípio. E na regência também houve guerra civil por toda parte. Não teve uma região só que não houve grandes conflitos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Então vamos lá. O ano é 1831. O Brasil ele não pode governar, o Dom Pedro II não pode governar. Então, praticamente entre 1831 e 1840, o Brasil vai ser governado por uma regência. Aí vocês que são rápidos na matemática devem ter se perguntado, mas professor, peraí, de 1831 a 40, se Dom Pedro I tem 5 anos aí, ó, então ele vai ter em torno de 14 a 15 anos, né? Então ele vai governar com 15 anos, correto, pessoal. A situação política brasileira vai ser tão insustentável por conta dessa condição política que eles vão instaurar o poder de Dom Pedro II antes mesmo da sua maioridade, num golpe, né? Então, assim, é bem interessante. Então, já deu spoiler aí de que isso não vai dar certo, porque essa experiência vai ter grande dificuldade de se reafirmar. Porque uma coisa é o brasileiro aceitando a autoridade de um governo monárquico, né, instituído por Deus, ou por qualquer coisa do tipo. Outra coisa é os brasileiros aceitar a autoridade de outros brasileiros, ou dos seus iguais. E aí, cada igual desses daí, usando o poder, usando a política para garantir seus próprios interesses econômicos. E aí há uma crise de legitimidade séria na estrutura política do Brasil. E a gente pode dividir a regência em algumas fases, né? Primeiro, organiza-se uma regência provisória com o objetivo de estabelecer as balizas, né, do governo regencial. Depois surge uma regência permanente, e podem reparar que as duas primeiras regências elas possuem 3 lideranças, 3 regentes, por isso é chamado trina, né? E o objetivo era criar uma espécie de jogo político que evita o empate, porque se você coloca um liberal e um conservador um de cada lado, vai sempre empatar, porque os projetos políticos são contraditórios, porém sempre é escolhido um terceiro voto aí, que por sua vez era preferível que fosse um membro de ordem religiosa, para se comprometer com uma espécie de voto do terceiro do povo, o seu voto de Minerva, né, para desempatar. Depois, em 1834, depois do ato adicional, surge a una regência do Padre Feijó, e a última regência foi a do Araújo Lima, que, por sua vez, nada mais é, entre uma regência e outra, o avanço liberal ou conservador, se alternando aí dentro da estrutura política, beleza? Dentro da trina provisória, você tem aí, ó, tipo... Opa, voltou aqui. Dentro da trina provisória, você tem aí as escolhas do Lima e Silva, do senador Vergueiro e do Marquês de Caravelas, né? Que aí um membro de ordem militar, 2 membros de ordem política. Você tem aí a trina permanente que de Francisco de Lima e Silva, do José de Carvalho, ou da Costa Carvalho, e João Braulio Muni, né? E nesse momento é importante para a gente, é criado aqui, ó, a Guarda Nacional. Deixa eu passar lá para frente aqui. O que seria a Guarda Nacional? Seria grandes fazendeiros,
né, proprietário de terras com capacidade de formar uma milícia local. Guardem esse nome, porque, vocês já guardaram, vocês já estudaram isso ano passado. Mas assim, o que é esse nome? Essa elite política, ela vai se amadurecer e, por sua vez, ela que vai dominar o jogo político no Império e na Primeira República, até era Vargas. Então é importante a gente entender os mecanismos que se alternam e se organizam o poder no Brasil e vai se dar através dessa elite agrária, dessa elite rural. E se você vê hoje no Brasil, é a mesma coisa, assim. Quem domina o jogo político brasileiro são as elites agrárias, né, os pecuaristas e os agricultores, que por sua vez compõem aí quase 40% do Congresso Nacional. Então tem uma voz pesada aí de como a gestão econômica do Brasil vai, para quem ela beneficia, quem ela deixa de beneficiar a partir dessa voz que consegue se fazer valer na prática política, que não é de agora, é de há uns anos, alguns séculos aí, que estão se instaurando no poder. E aí o objetivo da Guarda Nacional era combater revoltas populares. Então, a todo momento surgia tensões e revoltas do povo em relação à regência, em relação ao governo, em relação aos impostos e aos próprios conflitos internos que o Brasil se envolvia e tudo mais. E aí a Guarda Nacional era esses coronéis, esses membros se organizariam para ter uma força de resposta local, evitando assim que o exército brasileiro tivesse que migrar por todo o território combatendo esses pequenos focos, né, de revolta, seja de escravos, seja de população mais pobre, assim por diante. Porém, isso foi uma espécie de tiro no pé da regência, já que a regência, ao estabelecer a Guarda Nacional, ela possibilitou a militarização das elites regionais que, por sua vez, lutavam contra a regência, ou exigiam a diminuição da força centralizadora que a regência promovia. Então, eles deram as armas para as elites locais, que, por sua vez, era foco de oposição à própria estrutura centralizadora da regência. Então, é um problema sério aí, beleza? E aí, o ato adicional de 34 é outro caso importante também, emblemático, porque se já com a Guarda Nacional você tem aí a espécie de aumento da força militar da região, com a Guarda Nacional, você tinha a capacidade da regência de nomear os governadores, o que gerava revoltas constantes, porque se o regente é conservador, ele nomeia governadores conservadores, e se a região possui uma Guarda Nacional de maioria liberal, isso vai gerar revoltas. A mesma coisa também foi substituída aí, o que seria as assembleias, a Assembleia Geral, que seria o Congresso, possibilitou-se uma migração de poder, uma descentralização de poder pelas assembleias provinciais, ou seja, quem seria deputado estadual de uma assembleia provincial, né, seria os próprios membros da Guarda Nacional, dessa elite que conseguia comprovar renda e que, por sua vez, teria capacidade de elaboração das leis na sua região, na sua província. E, ao mesmo tempo, você também extingue o Conselho de Estado. O que é o Conselho de Estado? O Conselho de Estado era uma fiscalização que o Império tinha. Então, em cada região você tinha um governador e o Conselho de Estado para mapear as ações do governador. Hoje temos o Diário Oficial. Você consegue ler tudo na internet que está acontecendo, cada assinatura, cada ato público entre os governos, entre o Congresso, entre qualquer instância da política brasileira. Antigamente você tinha um Conselho de Estado. Então, sem o Conselho de Estado, não existe fiscalização. E, ao mesmo tempo, você tem um governador da província isolado, uma perspectiva de poder com a regência, contra o legislativo, que eram as assembleias provinciais, e contra uma força militar, uma força que consegue se fazer valer pelas armas, que é a própria Guarda Nacional, que são os coronéis. Beleza? Antes de eu falar da regência de Feijó de Araújo Lima, vamos tentar entender um pouco dos partidos políticos, né? Dentro dos partidos políticos durante a regência, antes da regência você tinha dois. Você tinha os partidos liberais, o Partido Brasileiro, que era princípios liberais, e você tinha o Partido Português, que era conservador. Agora mantém-se uma estrutura liberal e conservadora. Parte dos portugueses já se abrasileiraram, né? Os que não se abrasileiraram vão sofrer as consequências por isso. E aí parte dos brasileiros defende estruturas diferenciadas dentro do próprio liberalismo, um mais radical, outro mais moderado. Porém, a gente entende esses partidos não como a gente entende hoje, o que é um partido, mas seriam quase como suas facções políticas que defendem projetos de luta, projetos de Brasil distintos, beleza? Fora os que exigem a volta de Dom Pedro I para o Brasil e os que querem ele por lá, para Portugal. Então você vê assim, que há uma pluralidade de ideias dentro dos peitos políticos, dentro dessas próprias ideias que acabam sendo homogeneizantes. Isso quer dizer o quê? Dentro dos liberais existem divergências, assim como dentro dos conservadores. Então isso é importante para a gente.
E aí você tem os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas. Eles exigem a proclamação da República Brasileira. Eles querem um governo muito parecido com o que seria o governo dos Estados Unidos, onde haveria o pacto federativo, com uma capital, porém cada região possuiria sua própria autonomia. O governo republicano, né, com as esferas divididas e todas organizadas, beleza? Então eles eram radicais no ponto de vista que eles não aceitariam a monarquia. E o que é interessante quando cai questões sobre os partidos, as facções. Alguma delas coloca um trecho de algum texto, escrito ou por liberal ou por conservador, que você consegue sentir o que o cara defende pela própria palavra, ou pelas próprias palavras que ele escolhe nesse texto. Assim. Se uma pessoa está escrevendo e ela odeia muito a monarquia, e ela questiona muito a centralização política, ela usa atributos pejorativos aos portugueses, você sabe que é um texto de um exaltado. Né? Então, você fala, eles chamavam muito os portugueses de bicudos. Então, você vê aí um bicudo pé de chumbo, volta para as caravelas, é uma espécie de lusofobia que era trazida aí pelos liberais exaltados ou farroupilhas. E presta um nome a uma dessas revoltas, farroupilhas, que aconteceu a revolta dos farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque a maioria dos partidários dessa rebelião vão ser os liberais exaltados. E você tem os restauradores ou os conservadores, né, o chamado de caramurus, são descendentes diretos dos portugueses ou os próprios portugueses, eram grandes comerciantes e detinham ainda muitos privilégios provenientes da era da colonização. Eram defensores da volta de Dom Pedro I e na impossibilidade de voltar ao Dom Pedro I de centralizar a política brasileira. Então deixar o governo bem centralizado na mão do Império, que por sua vez estava na mão da regência, onde as escolhas dos ministérios, a escolha do parlamento, a escolha dos governos de províncias, todas elas têm que estar alinhadas e concentradas na mão da regência, para se sobrepor o governo português, ou para que se mantenha a estrutura política portuguesa. E mais, evitar um processo de fragmentação territorial do Brasil. Beleza? E você tinha os moderados. O que eram os moderados? Os moderados eles defendiam uma monarquia, e que por sua vez pudesse ter certa centralização. Só que essa centralização ela deveria ter um poder limitado. Isso quer dizer o quê? Limitado por uma constituição de caráter liberal, que concedia autonomia e fim dos privilégios portugueses, por exemplo. Então eles não eram tão radicais para promover uma república, mas também não eram tão conservadores para promover uma centralização máxima. Então o que esses caras queriam? Uma espécie de império, né, de uma monarquia com caráter constitucional, e essa constituição deveria ser de caráter liberal. O maior dos seus líderes foi o padre Feijó, né, Diogo Antônio Feijó, que vai ser um dos líderes, um dos regentes da Una Regência, o primeiro regente, né, após o ato adicional de 1834, que por sua vez vai dar início a uma série de revoltas e rebeliões. E que por sua vez a gente vai trabalhar no próximo vídeo, já seguindo o spoiler, né, elas seguem tradições entre briga das elites, as próprias elites brigando entre si, entre liberais moderados, exaltados e caramurus, né? Ou, quando não, ela também é de caráter popular, exigindo melhores condições de vida, de diminuição do preço de alimentos, dos impostos, por conta do desgaste econômico que o Brasil passava. Porque além de uma crise política que está se instaurando aqui, o Brasil passa ainda por uma crise econômica e passa também por uma crise social, já que grandes mudanças estão acontecendo no contexto econômico, principalmente a ascensão do baronato do café, a vinda de imigrantes para o Brasil e assim por diante. Beleza, pessoal? Então esse é mais um vídeo, né? Então a gente parou aqui nas facções. Próxima aula a gente fala das duas regências, da Una de Feijó e a Una de Araújo Lima. E a gente vai falar das revoltas, né, que são importantes para a gente. Sempre cai uma ou duas dessas revoltas no Enem também. Sempre tem uma questão, no mínimo, de revoltas regenciais que é muito fácil de resolver e a gente vai aprender no próximo vídeo. Beleza? Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Estou com saudades. Não vejo a hora de ver a carinha de vocês aí para que a gente possa conversar de novo e brincar de novo e eu dar bronca em vocês de novo. Então, um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Ninguém pega na mão de ninguém, né, sem contato físico. Amo vocês. Tchau, tchau.